Con mi canción la gloria va por los caminos de la Dios, que en Rusia están los camaradas de mi división. Cielo azul, a la estepa desde España llevaré, se fundirá la nieve al avançar mi caminar. Salve, gente! Davi Vega com vocês novamente. Bom, eu fiz essa pequena introdução com uma parte do hino da División Azul, porque hoje eu quero falar desse livro aqui, Embajador en el Infierno, Embaixador no Inferno, do Torquato Luca de Tena, que faz um relato brilhante, surpreendente, até aterrorizador em alguns momentos, do cativeiro do capitão Teodoro Palacios. Capitão Teodoro Palacios, que era de Santander, Cantábrico, né, da região da Cantábria e tudo mais. Eu estou fazendo esse vídeo em português porque eu sempre, quando falo de temas hispânicos, geralmente faço alguns vídeos em espanhol. Mas como esse livro tem uma tradução em português, que saiu, que eu saiba, só em português de Portugal, não veio ao Brasil, que se chama Embaixador do Inferno, então eu quero fazer esse vídeo se tratando de um tema hispânico, mas para o mundo lusófono, né? Bom, antes de eu continuar, eu gostaria de dizer que esse canal aqui, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência de dois amigos meus, que ele tem um projeto de pegar livros, mineirar, né? Por isso que chama Pepitas, né? Livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda em todo o território nacional. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da página do Instagram deles. E se vocês falarem que encontraram o sebo Só Pepitas através desse canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Então vale muito a pena. Porque eu sempre falo que os livros, assim como as viagens, as idas aos teatros, aos cinemas, as visitas às exposições, museus, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais. A gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, vamos entrar no tema de hoje. Então esse livro, Embajador en el Infierno, conta a história dos prisioneiros da División Azul. O que foi a División Azul? Divisão Azul, né? Depois da Guerra Civil Espanhola, teve um movimento encabeçado muito pelo cunhado do Francisco Franco, o generalíssimo, né? Que era o Ramón Serrano Suñer, que lançou uma frase chamada Rússia es culpable, Rússia é culpada. A Rússia, os soviéticos teriam sido culpados da Guerra Civil Espanhola, de toda a destruição que teve desde a vitória da Frente Popular nas eleições de 1936 e a implantação do comunismo na Espanha. Então os espanhóis, boa parte deles do CEU, que era um centro universitário, e também da Falange e alguns militares, empreenderam um movimento de vingança, vamos dizer assim, contra a Rússia, que era na época a União Soviética, no contexto da Operação Barbarossa, Operação Barbarossa, que era a operação da invasão da União Soviética pelas forças alemãs, que aconteceu em 22 de junho de 1941. E a Divisão Azul vai se apresentar em fins de julho, mais ou menos, já no mês seguinte, em julho, no setor norte de Madrid, onde os trens partiram cruzando a Hendaia, na França, seguindo o sentido Polônia, e eles caminharam um percurso de mais de 1.000 quilômetros da Polônia até as frentes de combate da União Soviética. Os espanhóis lutaram em Novgorod e Leningrado, no norte, do setor norte, e no centro, em Smolensk também, da União Soviética. Não se tem notícias de espanhóis participando de Stalingrado, mas alguns espanhóis republicanos que tinham fugido para o exército russo, soviético, participaram de mais batalhas, né? A Divisão Azul ela serviu até 1943, quando boa parte deles são repatriados. Mas em 1943 aconteceu a Batalha de Krasnibor, a batalha mais famosa da Divisão Azul, né? Os espanhóis, em fevereiro de 1943, lutaram nessa Batalha de Krasnibor e eles foram presos, feitos prisioneiros pelo exército soviético. E muitos deles ficariam cativos, como o próprio capitão Teodoro Palacios, até 1954. E aí no livro ele fala do navio Semiramis, que é aquela deusa assíria da babilônica, né?
que dava nome ao navio Semiramis, que era um navio que repatriou os espanhóis que saiu de 23 de março de 1954 da União Soviética e partiu sentido Barcelona. Chegaram em 2 de abril de 1954 em Barcelona com uma grande receptividade. E o próprio capitão Teodoro Palacios fala também, falava quando ele estava preso, da necessidade de voltar para a Espanha pela porta de entrada, pela porta da frente, não com a vergonha de ter renunciado à sua nacionalidade espanhola ou se vendido aos soviéticos, como alguns espanhóis fizeram. Já vamos falar sobre isso daí, né? E o engraçado é que aqui eu até deixei anotado, o arcebispo Doutor Modrego, ele era um arcebispo que se encarregou de saber se os espanhóis não tinham perdido a sua fé católica depois do cativeiro na União Soviética, porque muitos deles se venderam para o exército soviético, né, por regalias, como em troca de pratos de comida, de alimentos. Muitos deles passaram muita fome. O relato da fome que ele traz nesse livro do Embaixador en el Inferno é terrível, né? Então o arcebispo Mondego ficou encarregado de saber, de analisar se esses voluntários não tinham deixado sua fé católica e o seu ser espanhol. O que é ser espanhol, né? Se eles não tinham sido uns estrangeiros de si mesmos, né? Bom, o próprio capitão Palacios, ele tem uma história muito curiosa. Ele era filho de um agricultor, de um campesino em Potes, né? Que tinha uma ferramenteria, né? Uma erramenteria, né? Seria um lugar de manusear os metais, né? Ele era um ferreiro, né? E ele era muito adepto da ideologia maurista, do Antônio Maura. E eu tenho um vídeo aqui nesse canal falando do Antônio Maura, da Revolução desde Arriba, Revolução desde Cima, que era um reformador de direita espanhol, né? Então a influência conservadora vem de família do capitão Palacios, né? E ele, quando começa a Guerra Civil Espanhola, ele se alistou para lutar na Guerra Civil Espanhola junto dos regulares mouros, né? Que eram os regulares do norte da África, os marroquinos que serviram no exército espanhol, né? Então ele lutou na Guerra Civil Espanhola, o capitão Palacios, e depois no contexto do envio da Divisão Azul, ele, sendo liderado pelo Agustín Muñoz Grandes, foi lutar na frente russa, né? Depois do Muñoz Grandes, a liderança da Divisão Azul passou para as mãos do Emílio Esteban Infantes, né, que liderou a Divisão Azul, né? Bom, eu tenho um vídeo falando da Divisão Azul baseado no livro do Tomás Salvador, que se chama Divisão 250, que era o número da divisão da Wehrmacht, dos voluntários espanhóis, que levava o nome Divisão Azul por conta das camisas azuis dos falangistas, né? E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link, caso vocês queiram assistir essa videoaula que eu falo do livro do Tomás Salvador, né? Então no livro ele vai trazendo vários relatos terríveis do que aconteceu com os prisioneiros, né? Tinha um Araújo, que talvez possivelmente fosse um português, e algumas dezenas de portugueses salazaristas se alistaram junto com a Divisão Azul para combater o comunismo na União Soviética. Ele fala de um tal de Moleiro e Altura, que eram dois oficiais que estavam com eles no cativeiro lá do Gulag da União Soviética, e o Moleiro morre de fome, né? Não só o Moleiro, mas muitos deles morreram de fome. E ele narra, por exemplo, que a situação da fome era tão terrível que acontecia canibalismo nos gulags da União Soviética. Eles pegavam os fígados de algumas pessoas que morriam, cozinhavam e comiam. A fome era tanto que, em alguns casos, aqueles que estavam encarregados de limpar os dejetos dos pinicos, das latrinas dos soldados lá no Gulag, no campo de concentração, eles pegavam os restos de comidas dos dejetos das pessoas para poder se alimentar, ter uma alimentação a mais, né? Porque eles eram só alimentados com água salgada. Eles faziam água e sal, né? Não tinha uma refeição de substância, né?
bem reforçada. Eles comiam basicamente água e sal e um pão que era feito com cascas de batata. Não era nem pão de trigo. E eles sentiam muita falta do pão de trigo, né? Na Guerra Civil Espanhola fizeram pão de milho também, né? Eu lembro de um tio galego meu que já faleceu, que contava que quando ele era criança, que tinha 7 anos durante a Guerra Civil Espanhola, ele ficava na fila com a mãe dele, lá na Galícia, né, em Vigo, onde ele nasceu, para pegar pão de milho, porque estava faltando trigo. Né? E no contexto do campo de concentração, eles comiam pão que era feito de cascas de batata. Né? Então era terrível todos esses relatos que aconteciam com eles. E o principal é que eles nunca abandonaram, muitos deles, a fé pelo que eles lutavam. Muitos deles foram lutar numa cruzada contra o comunismo. Eles não eram necessariamente nazistas ou nacionalsocialistas, embora foram obrigados a fazer um juramento ao Adolf Hitler. Só que muitos desses voluntários não eram nacionalsocialistas, eles eram nacionalistas anticomunistas. E quando eles chegaram ali no campo de concentração, no primeiro campo de concentração, porque eles passaram por vários, né, ali na União Soviética, o capitão lá, o encarregado, o general, o capitão encarregado, forçou eles a falarem uma versão diferente para usar como propaganda antifascista, né? Uma propaganda pró-soviética. E alguns primeiros espanhóis caíram nessa, falaram, inclusive um deles fala, não, eu sou maçom, não sou fascista, não sei o que e tal. E quando chega na vez do Capitão Palácios, ele vai lá e fala, não, eu sou falangista, partido político, falangista. Qual o motivo do seu alistamento no exército? Lutar contra o comunismo. E essa afirmação tão convincente do Capitão Palácios deu coragem e guarida e coragem para os outros soldados espanhóis não abandonarem a sua fé e enfrentarem o carrasco de frente a frente, dizendo pelo que eles estavam lá. E aí quase todos eles começam a falar partido, anticomunista, falange, tradicionalista, motivo de estar aqui, lutar contra o comunismo. E aí o capitão soviético, o encarregado soviético, percebe que o capitão Palácios é um homem de palavra, é um homem firme, e ele é uma liderança, ele lidera seus soldados mesmo após o cativeiro. O livro ele é muito mais completo do que o filme, mas tem um filme que se chama Embarradores en el Infierno. O livro é de 1955 e esse filme é de 1956, é preto e branco, mas tem completo no YouTube. Eu recomendo, se vocês gostam de filmes de prisão, que contam filmes de cativeiro, principalmente de prisão política, como foram os gulags e tal, tanto o livro Embarradores en el Inferno quanto o filme Embarradores en el Inferno vale muito a pena, né? E aí me veio à memória outros livros que eu li sobre o tema, como por exemplo Memórias da Casa dos Mortos ou Recordações da Casa dos Mortos, do próprio Dostoiévski, né? Fyodor Dostoiévski, que conta sobre o seu cativeiro num campo de trabalho forçado durante a época do czar, no século XIX, na Rússia, né? E também o relato do El Campesino, que era um relato de um espanhol comunista que foi preso no contexto dos expurgos stalinistas na União Soviética, e ele foge da União Soviética, né? Num livro que chama Vida e Muerte en la URSS, Vida e Morte na União Soviética, na URSS, né? Bom, o Capitão Palácios, então, que tem esse relato que o Torquato Luca de Tena deixou nesse livro, né? O livro são as memórias do Capitão Palácios, que no filme tem um outro nome, né? Que não é o mesmo, não tem o nome dele, né? No filme eles colocaram um pseudônimo, né? E ele vai contando, ele foi um estudante de medicina também, ele chegou a estudar medicina, né? E ele vai contando, por exemplo, os relatos em detalhes minuciosos, como por exemplo as guaritas, né? As guaritas dos campos, dos soldados, vigias soviéticos do Gulag, elas eram mais ou menos do tamanho de um segundo andar de um edifício, né? E eram fortificadas com metralhadoras. E aí conta a história de um italiano que estava jogando bola e a bola ultrapassou o alambrado da cerca de arame farpado,
e ele foi pegar a bola e foi metralhado por um vigia, né? Foi morto ali mesmo. Tem um capítulo que se chama O Preço de uma Flor, que ele fala que um dos soldados fala que numa terra onde não há pássaro nem flores, como é uma terra muito triste, na Sibéria, na Rússia ali, não havia pássaros nem flores. E quando ele achou uma flor, o soldado espanhol se aproximou para pegar a flor e foi metralhado e morto, né? Qual o preço de uma flor, né? Então eles sofreram coisas terríveis no Gulag, né? Ele fala que ele ficou preso numa cela de 1,5 metro, imagina 1,5 metro, ele teve que ficar agachado na cela, numa posição inconfortável, porque ele se recusou a seguir as ordens dos russos. Em uma dessas ordens, ele tinha sido obrigado a tirar a roupa dele, e ele se recusou a passar por tamanha humilhação. Como ele tinha se recusado, eles apanharam, bateram nele e deixaram ele nessa solitária de 1,50 m, né? Então vai contando várias coisas terríveis, né, que eles passaram ali no Gulag, né? Bom, no filme ele chama Capitão Adrados, que na verdade é o Capitão Palácios, mas com outro nome, né? Capitão Adrados. E quem interpreta ele é o Antônio Vilar. O Antônio Vilar foi um ator português, inclusive, né? Mas que viveu na Espanha, nasceu em Lisboa, mas viveu na Espanha, faleceu em Madrid, chegou a viver quase toda a sua vida na Espanha franquista, né? E ele foi um grande ator de cinema, né? E ele interpretou o Capitão Adrados, que na verdade é o Capitão Palácios, né? Capitão Ricardo Adrados, né? E em 1946, eles são levados para uma prisão chamada Oranque. E o curioso é que ele fala que várias nacionalidades, depois que eles receberam a notícia em 1945 que a guerra já estava perdida, que eles perderam a guerra e que os aliados, junto da União Soviética, ganharam a Segunda Guerra Mundial, eles acharam que eles seriam repatriados nesse momento. Algumas outras nacionalidades, como os italianos, os búlgaros, os romenos que ali estavam, começaram a ser repatriados gradativamente. Depois os alemães foram repatriados também. Só que os espanhóis foram transferidos para Oranque em 1946 e ficaram até 1954, ou seja, eles demoraram muito repatriar os espanhóis. E aí tem uma crítica muito grande até o próprio Franco, que parece que abandonou esses voluntários espanhóis e nem os recebeu quando eles voltaram para a Espanha. A população sim, os receberam como heróis, mas o Franco não quis se envolver nisso e nem esteve muito presente nessa tentativa de repatriação deles à pátria espanhola, né? Bom, ele vai narrando várias coisas que acontecem lá. Uma das coisas que eu me lembro que tem no livro, ele fala, por exemplo, de uma fábrica de jipes, dos Molotovs, né? Que eles estavam ali perto. E ele fala, por exemplo, nesse livro, numa passagem, que um espanhol estava na enfermaria e do lado dele, da enfermaria, tinha um alemão. E o alemão morreu, faleceu, acabou morrendo de fome ou de frio. E o espanhol fingia que ele estava vivo para enganar os enfermeiros. E aí os enfermeiros, quando traziam a ração, né, a comida do alemão, o espanhol comia a comida dele e a comida do alemão, porque o alemão já estava morto. E o espanhol fez isso para poder ter uma refeição a mais. Quando o médico descobriu isso, ele ficou com dó do espanhol e não o puniu, né? Ele meio que entendeu, ficou meio com dó dele na hora do desespero ter feito isso e não o puniu. Outra chantagem que o Capitão Palácios recebia para recusar a sua nacionalidade e fazer propaganda pró-soviética era o fato dele estar muito tempo sem se deitar com uma mulher. E aí o capitão, o encarregado soviético falava: quanto tempo faz que você não vê uma mulher, que você não dorme com uma mulher? E ele estava cativeiro na Rússia por 11 anos, né? Só que quando ele faz essa pergunta, ele estava por 2 anos só. E aí ele fala: não, eu estou há 2 anos sem me deitar com mulher e tal. 2 anos só não, 2 anos muita coisa, né? Sem se deitar com uma mulher, sem ver uma mulher, naquele lugar deplorável, isolado, né? E aí ele fala: bom, eu tenho algumas prisioneiras romenas, não lembro qual nacionalidade que era, você pode passar a noite com uma delas se você seguir a cartilha do que eu quero. E mesmo assim o Palácio resistiu, né?
e ele fica bravo com outro soldado espanhol que tinha aceitado assinar um documento falando uma propaganda pró-soviética e renunciando sua própria nacionalidade espanhola. Ele teria feito isso em troca de um prato de lentejas, um prato de lentilhas, né? Só que a fome dele era tão grande que na hora do desespero ele fez isso. E o Capitão Palacios recrimina ele bravamente. Tem um certo momento do livro que eles e do filme também, que eles começam a fazer greve de fome. Eles fazem greve de fome para não se sujeitar ao trabalho forçado, porque os russos estavam indo contra a Convenção de Genebra. A Convenção de Genebra, que foi assinada em 1929, que falava que os prisioneiros tinham que ter um certo tipo de tratamento, e os russos não respeitavam a Convenção de Genebra. Era mais ou menos parecido com os japoneses, que também não respeitavam a Convenção de Genebra na guerra, né? E aí, sabendo disso, o Capitão Palacios então faz uma greve de fome com seus soldados, porque eles estão sofrendo várias arbitrariedades que não estão previstas na regulamentação de Genebra, que regulamenta sobre os prisioneiros de guerra e sobre a conduta na guerra também, né? Bom, havia as isbas. As isbas eram casebres, assim, parece que de muito pobres, nos coujos, né? Os coujos eram aldeias soviéticas que tinham um chefe despótico, né? Um chefe meio que despótico que estava encarregado dessas aldeias. E lá tinham as isbas. Essas isbas eram cabanas onde moravam praticamente famílias inteiras em um cômodo apenas, feitas de adobe, né? Ou de pedra. Não eram moradias muito bem elaboradas, né? E ele fala que os americanos salvaram muitos prisioneiros porque eles na União Soviética, porque eles cobraram e pressionaram o próprio Stalin a não agir daquela forma, né? Daquela forma com que eles estavam tratando os prisioneiros. E outra coisa que eles queriam que os espanhóis fizessem era renunciar às suas insígnias do uniforme depois da Segunda Guerra. E uma das insígnias era a Rojigualda, que era a bandeira vermelha e ouro da Espanha. E o Capitão Palacios falou que jamais iria renunciar às suas insígnias, né? E aí acabou gerando toda essa confusão que fez eles levou eles a fazerem greve de fome depois, né? Ele fala de um tal de Alexandre Nevsky, né? Que seria o El Cid russo, né? O El Cid, herói espanhol, que tem até o filme do Charlton Heston, né? Com a Sofia Loren e tal. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre o El Cid, caso vocês queiram procurar, vocês acham aí. E aí ele fala de figuras como esse Nevsky, que seria o Cid campeador russo, né? E ele vai falando que a Rússia era um país muito miserável, que não era para ser assim sob a égide do comunismo. E ele vai falando como o comunismo é uma coisa que atrasa, porque quando ele ia passando pelas cidades russas, ele ia vendo a miséria. E a Rússia é rica em carvão, petróleo, cereais, minérios, e não era para a Rússia ser um país pobre do jeito que era, né? Do jeito que ele via e sentia, e via como a Rússia era um país pobre, né? E muito disso era por conta do atraso do comunismo, né? O comunismo era um atraso na vida econômica, política e social do país, né? Bom, ele fala que nas prisões, boa parte delas eram antigos monastérios. Assim como os castelos medievais na Europa Ocidental, eles foram usados como prisões, né, militares durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os monastérios russos serviram como prisões, né? E eles queriam que os espanhóis trabalhassem, e não só os espanhóis, mas as outras nacionalidades que estavam ali no campo, trabalhassem em minas de cerca de 2.000 metros abaixo do solo. Minas de carvão, né? De 2.000 metros abaixo do solo. Que tinha muito nos montes Urais, naquelas regiões ali. E o Palacios, por resistir a várias ordens que ele não considerava certas, como recusar as insígnias, despir-se, uma série de coisas, ele passou por vários campos, né? Bom, ele fala que sobraram apenas 46 espanhóis em um dos campos, né? Foram presos cerca de 300, um número de 300 e poucos espanhóis, sobraram apenas 46. Mas quando eles são repatriados para Barcelona, no dia 2 de abril, passando pelo Bósforo,
O Bósforo, aquela região turca, o Semiramis passou pela região do Bósforo, né? Onde um lado é a Europa e outro lado é a Ásia, né? Quando eles estavam voltando, dizem que tinha 248, 246 espanhóis, mas eu já vi algum pessoal falando que tinha 220. Fato é que cerca de 5 mil crianças espanholas, depois da Guerra Civil Espanhola, do lado dos republicanos, foram enviadas à União Soviética. E muitos desses espanhóis renegaram as suas nacionalidades espanholas para se tornarem cidadãos soviéticos. E assim, então, eles tinham toda a regalia lá, e alguns deles serviram como intérpretes, né? Alguns espanhóis que lutaram na Divisão Azul, eles foram na Divisão Azul para poder passar para o outro lado, para poder chegar na União Soviética e passar para o lado comunista, né? Nem todos eram nacionalistas, alguns aproveitaram esse evento para se passar para o lado comunista, né? Só que quando eles recebem a ordem finalmente, né, de voltar para a Espanha e vão ser repatriados, isso aparece no filme, né? Esses que venderam a alma para o comunismo, para o inimigo, eles acabam ficando desesperados e tristes de ver os prisioneiros sendo repatriados, voltando para sua pátria natal. E aí no filme tem até um deles que se suicida. Já falando que contém spoiler do filme aqui, né? Um deles que se tornou soviético, cidadão soviético, renunciando à sua nacionalidade espanhola, na hora do desespero, pega um revólver e se suicida com um tiro no coração, né? Então, ele menciona também os maquis, los bandeiras. Los bandeiras era um grupo dos maquis. Quem eram esses maquis? O que sobrou do exército republicano, né, dos comunistas na Guerra Civil Espanhola, que formaram uma milícia de guerrilheiros, né, de guerrilheiros que atuavam nas montanhas, principalmente na Astúrias e na Galícia, né, e eram os maquis que combatiam o franquismo. Logo esses maquis vão inspirar também o próprio ETA, né? O Euskata Astazuna, que é o grupo dos bascos separatistas, que chegou a executar 2 membros que tinham sido da Divisão Azul nos anos do franquismo. Nos anos da abertura política, depois do franquismo, né? Teve o golpe de Estado do 23F, do Coronel Terreiro, né? Ali em Madrid, no Palácio de la Moncloa, né? Que é ali onde tem o Parlamento Espanhol. E dois políticos que tinham participado da Divisão Azul foram assassinados pelos etarras, né? Pelo ETA, nos anos 80, né? E eles também assassinaram o Carreiro Blanco, que era um general do Franco e tal. Eu tenho um vídeo falando dos generais do Franco, que está em português. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram ver. E aí o Capitão Palácios, né, e o Torquato Luca de Tenas, relatando isso, ele fala que, por exemplo, aquele líder da direita espanhola, o Calvo Sotelo, que foi assassinado no contexto pré-guerra civil, que vai ser um dos motivos que vai eclodir a Guerra Civil Espanhola, o Calvo Sotelo teria dito que a Rússia é uma enorme prisão. O país da Rússia, o país da União Soviética, é como se fosse uma enorme prisão. E é o que o Capitão Palácios percebe quando esteve ali preso, né? Antes dele ser repatriado, tem uma carta que foi enviada para a Áustria, né, por parte de prisioneiros austríacos, que admirava o Capitão Palácios. Ele se tornou um líder não só dos espanhóis, mas inspirava outras nacionalidades que ali estavam cativas, né? Uma delas são os austríacos, que mandaram uma carta falando que ele era um grande líder, né? E o Capitão Palácios, então, falava sempre para os espanhóis, para eles resistirem ao máximo, mesmo passando as piores adversidades, que eles voltariam para a Espanha pela porta da frente, com a família esperando no porto e tudo mais. E quando eles estão no navio voltando para Barcelona, chegando ali, passando pela região do Bósforo e chegando na Europa Ocidental e chegando no porto em Barcelona, eles são recebidos como heróis, né, pelas famílias e tudo mais, embora o Franco não tenha dado tanta atenção, né? E aí no filme até tem uma cena que um deles fala pro capitão: sim, capitão, você tinha razão, valeu a pena a gente resistir tudo que a gente resistiu, porque estamos voltando para casa
pela porta da frente, né? Bom, além do livro Embarradora no Inferno, eu tenho essa revista Aventuras na História, né? Aventura della História, que fala do destino trágico dos soldados da Divisão Azul. E nessa matéria tem muito do livro do Torquato de Luna de Tena, né? Muito do livro Embarrador no Inferno. E ele fala de outros livros também, como El Desconocido e outros filmes recentes que fizeram, o Spanzi e o Silêncio em la Nieve, né? São dois filmes também que fizeram recentemente. O Silêncio em la Nieve, acho que é de 2011. Eu lembro que eu assisti ele completo no YouTube. Tem completo no YouTube também. Vale muito a pena caso vocês queiram assistir, né? Mas, sobretudo, eu recomendo o livro, as recordações e a narrativa do Capitão Palácios no livro do Torquato Luna de Tena, Embarrador en el Inferno, tá certo? Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema e vamos sempre promover a cultura e literatura universal. Valeu, gente! Grande abraço!